E você está no Chapéu Pensador, um Chapéu Pensador diferente, porque cada pensador está num lugar do planeta. Eu estou aqui nos países nórdicos, Irlanda, Reino Unido, vou passar um pouquinho pela Europa. O Tejon está na França e deu uma passadinha pelo Uruguai, vai fazer algumas coisas. E o Marcelo vai para Portugal. O que nós vamos fazer? Cada um vai fazer um chapéu pensador do ponto de onde ele está do planeta Terra. E vocês vão ter experiências diferentes. E eu tô aqui com uma pessoa excepcional. É um brasileiro que já virou quase que inglês, ele vai contar pra gente. Mas o que é mais bacana que ele vai contar é pra você, que assiste o Chapéu Pensador e que tem interesse de morar fora do país e ser um executivo fora. Como é que a gente faz esse caminho? Gente, ele só tem 31 anos e já tá aqui. Ele vai contar tudo pra gente. Bom, Murilo Gomes de Almeida. Tudo bem, querido? Tudo bom, Leila? Tem 31 mesmo ou já tem mais? 31. Gente, Murilo, eu acho que assim, todo mundo, tem muitos jovens da sua idade que tem esse sonho, né? De vir ter uma carreira no exterior. Gente, você sonhou isso faz tempo? Foi fácil? Como é que foi? Você sonhou isso desde quando você sonha em morar fora do país? É verdade, eu acho que a maioria das pessoas sonha em sair do país. Eu planejei sair do país em torno de uns 2 anos antes de eu conseguir realizar esse sucesso. Mas eu acho que é gradual, né? Você vai organizando de uma forma com que você consiga atingir seu objetivo. Não depende só das oportunidades, depende de você também. Quando você fez a faculdade, agir. quando você fez a sua graduação, você já pensava ou ainda isso era uma coisa que estava muito longe? Não, estava muito longe. Na graduação você não pensava? Não, nem na graduação e nem na pós-graduação. Uhum. Você, no mercado de trabalho, você começa a pensar um pouco para onde você pode ir, aonde você pode chegar. E daí sim você começa a pensar fora do país. Que acho que é uma realização, né? É sempre subir, crescer. Mas você ter graduação e ter pós-graduação, você fez 2 pós-graduação. Ter tudo isso foi importante para você conseguir isso aqui fora? Sem dúvida. A graduação e a pós-graduação ajudaram muito, contribuíram muito. Certificações também contribuem muito, dão um peso maior no currículo. Tudo ajuda. Agora, sem idioma não dá para vir, né? Não, sem chance. Se você não conseguir conversar em inglês, você não vai conseguir ter uma entrevista em inglês. E se você não conseguir mostrar que você é bom numa entrevista, você não vai conseguir realizar seu sonho. Agora, o que eu acho que acontece com muitos brasileiros é que as pessoas às vezes vêm para o país aqui fora e acham assim, eu chego lá, eu vou ver, vou conseguir, vou tentar, começo aqui, começo lá. O que eu acho bacana da história do Murilo é que ele planejou, ele programou, ele já veio empregado. Gente, como é que a gente faz para vir já com um trabalho assim? Porque às vezes as pessoas querem arriscar, não, eu chego lá, vou começar aqui, vou começar lá. Gente, eu não sei se é isso, né? Pode dar certo, mas é muito arriscado. Eu acho que você tem que ter uma certeza e um conforto para que funcione. Você está num país diferente, com uma cultura diferente, uma língua diferente. Se você tiver muitos desafios, acho que vai ser bem difícil de você ter sucesso. Então, você já vir empregado, ou seja, começar a mandar currículo do Brasil para fora, pensando como você vai conseguir organizar a sua vida lá, facilita muito. Então, conta um pouquinho, como é que você faz para mandar esses currículos para fora? O seu LinkedIn, você fala em inglês, fala em português, como é que você faz o seu LinkedIn? Conta um pouquinho para as pessoas, como é que você, uma pessoa que tem uma visão internacional, como é que ela tem que se comportar? Porque eu já vi que Facebook ele não tem. Mas é porque assim, esse executivo é assim, tudo chique. Mas LinkedIn ele valoriza muito. Eu queria saber como é, para você contar para as pessoas, elas não sabem, né? Como é que você lida com o seu LinkedIn, já que você tem uma visão internacional? E aonde você manda o seu currículo que você consegue mandar currículo para todos esses países? Tá bom. Primeiro, você não precisa falar um inglês perfeito, mas você precisa falar inglês. Você não precisa ter medo de falar, mesmo que você fale errado. Aqui as pessoas não ligam se você comete alguns erros. Elas estão muito tranquilas se você conseguir passar sua mensagem. Então não precisa ficar desesperado e ter a perfeição, mas você precisa saber. A outra coisa é, deixa um LinkedIn bem organizado, olhe o LinkedIn de pessoas que você admira, de pessoas de fora do país que você admira e usa uma estrutura parecida, porque é a mesma estrutura que todo mundo usa fora. Outro ponto bom é o que você não tem no seu currículo, que você vê que essas pessoas têm, começa a buscar. Isso vai te abrir portas. Então, certificações que você vê que outras pessoas têm no mercado de fora. Investiga o mercado de fora para entender
o que eles pedem e o que eles têm. Eu Daí acho, você acho que consegue tem que ser um competir. investigador. Murilo, será que todo mundo, os seus colegas, todo mundo é investigador? Assim, porque você tem isso nato em você, acho que é um talento seu, né? Você é muito curioso e investigador. Sim. Quer dizer, isso é um diferencial para chegar aqui, não? Você investigar isso é você ser competitivo. Você não quer estar abaixo de ninguém. Então você vê o que eles têm e vai querer ser igual ou melhor. Então é a curiosidade de como esses caras são e o que eu posso ser melhor que eles, né? Agora, me conta, como é que a gente manda currículo para fora? Como é que você manda currículo para toda essa gente? Você tem um headhunter aqui fora? Você tem um headhunter lá no Brasil que te manda? Como é que funciona isso? Você tem headhunter? Ou você é seu próprio headhunter? Como é que funciona? Você monitora o mercado, mas tem empresas como no Brasil, de headhunter. E se você conseguir pegar alguns contatos, fica muito mais fácil. Eles adoram gente de fora. Se essas pessoas são qualificadas, eles adoram. Vai trazer uma cultura diferente, vai mudar, vai ter diversidade dentro das empresas aqui, eles gostam. Mas você precisa mostrar sua competência técnica e as certificações, ver como que esses caras que você admira são, é o que vai facilitar numa entrevista para essas pessoas. Você tem uma certificação muito especial, né? Tenho uma certificação que ela é reconhecida pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o CFE, né, que é Certified Fraud Examiner. E isso me abriu portas, porque quando eles viram que eu tinha essa certificação, eles passaram a não me perguntar coisas técnicas. Eles já passaram a me perguntar coisas comportamentais, porque as coisas técnicas essa certificação já te garante como uma pessoa que tem conhecimento. Quando você tirou a certificação no Brasil, você tirou no Brasil, né? Sim, tirei no Quando Brasil. você tirou a certificação, você já tinha, era porque você tinha essa visão internacional ou até para o Brasil é importante essa certificação? Não, já tinha uma visão de que o mercado fora ele pedia isso, então daí você acaba correndo atrás. Até mesmo porque algumas empresas multinacionais eles querem balizar, né? Eles vão querer que todos os funcionários que trabalham com aquele tema tenham o mesmo conhecimento. Gente, eu tô adorando esse papo, porque o meu sonho era um dia morar fora do país. E quando eu vejo essa gente jovem tendo sucesso aqui fora, eu fico super feliz. Agora vamos falar de uma outra coisa. Ele tá aqui há 1 ano e pouco, né? Quais são os sofrimentos, quais são as dificuldades que um brasileiro encontra numa cultura que você não está indo para o Japão, nem para a China, nem para a Índia, é uma cultura até mais ou menos próxima, mas no fim é uma cultura diferente. Quando a gente está aqui, a gente vê como é diferente, né? Não só cultura. A gente tem uma visão e daí quando a gente chega aqui a gente vê que essa visão não é correta que a gente tinha. Então às vezes você tem surpresas positivas, mas também você tem surpresas negativas, porque você acaba se conhecendo. E daí você vê que você não é tão forte assim em alguns pontos. Então você se conhece um pouco mais. Então você se sente um pouco isolado, você não se sente incluído na sociedade porque, primeiro, você não fala perfeitamente o inglês, por exemplo, ou porque o cotidiano e a cultura deles é diferente, eles gostam de chá, a gente gosta de café. Então muda algumas coisas. E daí você tem que lutar com os gaps que você tem no seu próprio comportamento para se adaptar. E você acha que demorou quanto tempo para você falar assim, poxa, estou mais confortável, cheguei? Ainda não chegou ao final, mas você começa a se sentir cada vez mais confortável. E cada vez que você se sente confortável, você fica mais forte, né? Você sente, olha, eu posso. Eu já superei essa etapa, então a próxima eu também posso superar. E daí você vai andando. À medida que você vai superando cada fase, você vai ficando cada vez mais confortável. Para uma pessoa que está pensando de vir para cá, né? Um jovem que já fez a sua pós-graduação, que já está com o idioma mais ou menos encaminhado, que conselho você daria para ele? Primeiro, busca se você consegue uma cidadania. Se você consegue uma cidadania, corra atrás disso e já comece a mandar currículo. Porque a hora da pessoa chamar você para uma entrevista pode ser a mesma hora que a sua cidadania está saindo, que é o que aconteceu comigo. Uma segunda recomendação é, tudo bem, eu não posso ter uma segunda cidadania, mas você pode ter o visto de trabalho. Então, se você tiver muita competência, esses caras podem te trazer mesmo sem uma cidadania. E tente explorar dentro das entrevistas as coisas boas do país. Então a gente acha que o Brasil só tem coisa ruim. O Brasil é muito bom em muita coisa. E nas coisas ruins você também pode explorar. Que em alguns casos você ganha experiência com as coisas ruins do país e é exatamente aquilo que eles querem evitar às vezes. Eu acho até que você poderia contar um pouquinho da sua experiência, porque na realidade assim, tem uma coisa que é terrível no Brasil, mas que para ele no fim acabou sendo um diferencial, não é verdade? Sim. Porque você trabalha, eu não sei explicar muito bem o que ele trabalha, porque é muito moderno isso aqui. Você trabalha, explica um pouquinho. É como se fosse uma auditoria forense. Eu trabalho com investigação de fraude e corrupção. E a auditoria forense, ou quando você investiga um caso de fraude, você precisa ter conhecimento e experiência de como atuar e que tipo de fraude é.
O Brasil, ele é muito rico em fraudes, então... Infelizmente, mas felizmente nesse caso, né? Acaba usando, a gente pode reclamar que o país é corrupto, mas a gente pode usar esse ponto que ele é corrupto como a nosso favor, quando a gente tem oportunidade. Então, Como se vê, gente, tudo é a visão que você tem, o lado que você se coloca em relação à coisa. Bem, você que tem interesse de morar fora do país, de fazer uma carreira fora do país, eu acho que as portas estão abertas. Mas o que eu achei mais interessante é que, conversando com o Murilo, ele também tem interesse de pensar assim, bom, se um dia eu voltar para o Brasil, né? Como é que eu vou ter a mais, o que eu vou conseguir? Então, na nossa conversa, eu senti muito isso, muito bacana, embora ele tenha 31 anos, é muito novo, de você estar pensando na sua carreira, né? Quando a gente estava falando de carreira, de você estar se preparando, porque tudo que você fizer aqui vai só se valorizar para se você voltar para o Brasil, ou quando você quiser voltar, está voltando num lugar que é o que você quer, onde você quer estar. a gente sempre quer mais, né? Acho que esse é o objetivo e tem que ser assim. E daí você se questiona o que falta, então vamos buscar o que está faltando para aquilo que eu quero mais. E se voltar para o Brasil, quais coisas que vão fazer com que eu fique satisfeito lá no Brasil? Eu estou num país que, infelizmente, ele é melhor que o Brasil, então para contrabalancear o que ganho eu vou ter para voltar. Então, eu quero uma posição maior, eu quero uma tranquilidade maior, eu quero um desafio maior, eu quero um peso maior no meu currículo, o que vai fazer diferença para mim? Então... Na realidade, ele é um empreendedor, ele está sempre pensando de querer chegar mais longe, né? Agora, só para finalizar a nossa entrevista, eu vi aqui uma coisa, estou mais perto do Murilo, e vi uma coisa genial aqui. Ele trabalha muito em casa. O home office aqui é uma coisa, gente, tremendamente natural, tranquila, ninguém desconfia que você não está trabalhando. É uma coisa, esse respeito, essa confiança. Gente, isso não temos no Brasil, essa confiança que se... Não, me fala uma coisa, a confiança aqui é diferente, não é? Eles confiam, eles têm uma confiança. O home office... Não existe um controle no home office. O cara confia, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer e pronto. Isso. Basicamente, cada um tem a sua responsabilidade e eles não vão ficar preocupando em olhar o outro, eles estão preocupados em se você está entregando com qualidade. E às vezes, se você está entregando com qualidade, você se sente melhor ou precisa controlar alguma coisa pessoal, não tem problema. E o home office aqui está é uma coisa que cada vez está expandindo mais, né? Em Sim. todas as empresas. A ideia no futuro, por alguns comentários que eu escuto, não só dentro da empresa, é de que os escritórios eles vão ser só para reuniões e videoconferências, porque você reduz o custo, você deixa as pessoas mais confortáveis, mais felizes, elas vão produzir mais, trabalhando do lado do animal ou dos filhos, e isso vai ajudar muito. E a empresa reduz o custo ainda, né? Então isso facilita bastante. Muito obrigada, Murilo. E quem quiser pode encontrar o Murilo Gomes de Almeida no LinkedIn e ficar amigo dele. Olha que é um bom relacionamento. Gente, valeu. Eu queria fazer essa visão para vocês de alguém que está morando aqui fora, que é jovem, como muitos de vocês que acompanham o Chapa Pensador, e que pode acreditar que o seu sonho, você é do tamanho do seu sonho. Sonho grande, realizou grande. Sonho pequeno, realizou pequeno. Tchau, tchau. Até a próxima.